Olá, gente. Então vamos lá para uma aulinha gravada a respeito de fisiologia. A gente está deixando a citologia para trás. Eu fiz a parte mais metabólica e energética da citologia. João Gabriel segue com membranas, citoesqueleto, organelas e vai entrar já já em ácidos nucleicos e núcleo. E eu agora transito já para a fisiologia, avançando com o nosso programa. Nossa aula introdutória de fisiologia vai procurar relacionar a homeostase à conservação dos parâmetros. Então perceba, homeostase é a conservação da estabilidade do nosso meio interno. O nosso meio interno são os nossos fluidos corporais, os líquidos dentro das células, entre as células, o plasma sanguíneo. Esse conjunto de líquidos forma soluções cuja estabilidade tem que ser mantida em diversos parâmetros. A gente pode relacionar esses parâmetros a três grandes conjuntos: parâmetros químicos, parâmetros físicos e parâmetros biológicos. Do ponto de vista químico, o que tem que ser regulado do ponto de vista químico? Bom, os principais parâmetros químicos que devem ser regulados são o pH sanguíneo, que diz respeito a uma leitura da concentração de H+ livre em solução, na verdade H+ combinado à água, né? Vai uma forma de H3O+, né? Então, H+, osmolaridade, que é a concentração de solutos, tá? Concentração de solutos por volume de solução. Parâmetro químico ainda, os gases, O2 e CO2 principalmente. A glicemia, que é a concentração de glicose no sangue. A calcemia, que é a concentração de cálcio no sangue, geralmente ligada também a difosfato. A natremia, que é a concentração de sódio, geralmente fazendo antagonismo com a calemia, que é a concentração de potássio. A gente pode ainda falar em concentração de ureia, por exemplo, concentração de lipídios no sangue. Esses são fatores químicos. Quais são os fatores físicos, parâmetros físicos que devem ser regulados para a conservação dessa homeostase? Principais parâmetros físicos são a pressão sanguínea, que é um parâmetro importantíssimo, o fluxo sanguíneo, que não deve ser o mesmo para diferentes órgãos, inclusive em momentos diferentes você pode ter aportes diferentes de sangue, o órgão demandando mais sangue num dado momento em outro. Isso acontece muito com músculos, varia muito a necessidade do aporte de sangue para o músculo em função do grau de atividade que esse músculo está chamado a desempenhar. Temperatura é outro parâmetro físico de conservação muito importante. Nós somos animais homeotérmicos, lutamos para manter a estabilidade da temperatura corporal a despeito da variação da temperatura ambiental. Parâmetros biológicos, ainda há parâmetros biológicos que têm que ser regulados. Por exemplo, patógenos. A gente luta para manter as concentrações baixíssimas, né, de tal maneira que não interfira, né, na nossa fisiologia, não interfira, né, de modo insatisfatório na nossa fisiologia. Parâmetro biológico ainda a gente pode considerar o número de células. A gente luta para conservar o número de células, repondo aquelas que morrem, aquelas que são perdidas, né? Até um dado período da vida você cresce, depois você estabiliza, você tem que ter uma percepção se mitose é necessária ou não, quando fazê-la, freá-la, não freá-la. Há todo um controle aqui relacionado a ciclo celular. Esse é um tema também caro a todos os estudiosos relacionados ao câncer. O câncer nada mais é do que uma perda homeostática, né? Uma perda da homeostase do número de células. Então, células começam a proliferar desenfreadamente num determinado tecido, originando um tumor. Ainda um parâmetro biológico bastante importante são as informações genéticas. Mantê-las, manter a qualidade da informação, lutando contra mutações, corrigindo mutações, ou eliminando até mesmo células que têm acumulado muitas mutações e que possam se tornar um perigo em potencial para as células vizinhas. Ainda como parâmetro biológico, a vascularização. Isso é um esforço biológico, né? Parâmetro biológico é parâmetro vivo. Vasos sanguíneos são estruturas vivas fundamentais na capilarização dos diversos tecidos e órgãos,
garantindo então um aporte de nutrientes, aporte de oxigênio, retirada de excretas. Muito bem, então percebe que a tarefa da fisiologia, né, a gente concentra muito na fisiologia humana, mas é importante a gente ter uma noção comparada e evolutiva. A grande tarefa da fisiologia é a luta permanente pela conservação da estabilidade desses parâmetros. Alguns a gente luta para manter relativamente elevados, como por exemplo o oxigênio. Outros a gente luta para manter bem baixinhos, como por exemplo o CO2 e os patógenos. Mas é uma luta constante. Aliás, o verbo lutar é o que mais se aproxima do conceito de vida. Essa luta permanente pela conservação da homeostase. Muito bem, então terminamos a nossa a abordagem inicial nesse Philip Chart, enfim. Quais são as contribuições de cada sistema para a homeostase? É a pergunta que está aqui embaixo, o enquadramento não pegou ela por inteiro, mas a pergunta está aí. Quais são as contribuições de cada sistema? Como é que cada um dos diferentes sistemas contribui para a conservação da homeostase? Gente, essa vai ser a abordagem da gente nesse nosso curso de fisiologia. Vocês já tiveram no ano passado um excelente curso de fisiologia, né, com Rafael, com Ana Herrera, vendo os sistemas. Ocorre que na segunda série os sistemas são vistos de modo isolado, de modo estanque. Você vê o circulatório, você vê o respiratório, o excretório, o digestório separadamente. É uma maneira de ver e é a melhor maneira para introduzir o assunto, né? Deixando sedimentado aí conhecimentos fundamentais. Qual é a nossa proposta para essa revisão de fisiologia para essa turma biomédica? Ao invés da gente fazer análise sistema por sistema, a gente vai fazer análise por parâmetros. Aí a gente rompe as caixinhas dos sistemas. Mas como assim, Fredão? Calma. Por exemplo, parâmetro. Vou pegar aqui um parâmetro físico, pressão sanguínea. Então, nas nossas aulas sobre pressão sanguínea, o que a gente vai fazer? Pressão sanguínea é um parâmetro que tem que ser regulado. Como os diferentes órgãos e tecidos contribuem para a regulação da pressão sanguínea. Essa é uma tarefa apenas do sistema circulatório? Eu devo estudar a pressão apenas no capítulo de circulação? Ou será que outros sistemas contribuem decisivamente para o controle da pressão? Sem dúvida alguma, a contribuição é enorme. Um exemplo disso, né? Os rins, sistema excretório, você colocaria rim como órgão do sistema excretório. Eles têm um papel central na regulação da pressão. Ora, a descarga maior ou menor de água por ação renal, eliminando água, isso pode reduzir a pressão sanguínea, né, mais ou menos, enfim. Os rins podem contribuir para a conservação de água corporal e até a elevação de pressão. Ou, pelo contrário, para a eliminação de grande volume de água e redução de pressão. A diurese é um dos fatores de controle de pressão. Então, quando a gente começa a fazer essa análise por parâmetro, a gente rompe as paredes que artificialmente separam os diversos sistemas. A gente começa a ver o organismo como um todo. Né? Então, vamos fazer uma leitura disso, vendo esses sistemas e já levantando um pouquinho a contribuição de cada um. Bom, podemos falar de um sistema tegumentar, né? Está relacionado à nossa pele, né? E glândulas anexas, enfim. Quando eu falo em pele, a gente está incluindo a epiderme, a derme e as glândulas anexas. E ainda fâneros da pele, como pelos, unhas, cascos, cornos, etc. e tal. Né? Penas. Então, esse sistema tegumentar, funções. Bom, contribui como barreira. É uma barreira contra a penetração de patógenos, é uma barreira física, mecânica, mas é também uma barreira química. Essa pele costuma ser oleosa, ela costuma ser ácida, isso também é uma barreira química. E existe também uma ação biológica, a derme, que está logo abaixo da epiderme, é TCPD e há células de defesa aí presentes. A barreira representada pela pele, ela recebe a contribuição de duas proteínas muito importantes, que são a queratina na epiderme e o colágeno na derme, dando uma resistência bastante adequada à nossa pele. Outro papel do sistema tegumentar é a regulação térmica.
A gente relaciona isso, por exemplo, à sudorese, né? A sudorese favorece a regulação térmica na medida em que a evaporação do suor favorece a eliminação de calor. Mas a gente tem ainda regulação térmica pensando nesse sistema tegumentar e pelos, penas e aí a conservação de calor. Outra função do sistema tegumentar é a excreção. A gente faz aí uma eliminação de água, de sais e um pouco de excretas nitrogenados, inclusive. O sistema músculo-esquelético ele é formado pelos nossos músculos esqueléticos e pelo esqueleto. Função, termogênese. Né? Os músculos têm uma forte função de termogênese, o que favorece regulação térmica. Hematopoiese. A produção de sangue acontece no interior dos nossos ossos, extremidades de ossos longos e todo o interior dos ossos chatos, onde há um tecido hematopoético, uma medula óssea vermelha. Regulação da calcemia. Os nossos ossos são depósitos de cálcio e aí o paratormônio pode mobilizar a ação dos osteoclastos, favorecendo o envio de cálcio para o sangue. Da mesma maneira, de modo aí oposto, a calcitonina estimula a ação dos osteoblastos, favorecendo a fixação de cálcio nos ossos. Locomoção, movimentação, função incrível do sistema músculo-esquelético. Nos movimentamos, nos locomovemos a favor da conservação da homeostase. Eu saio de um lugar mais quente e vou para a sombra, ou mergulho na água. Tá? Então, assim, eu procuro alimento, eu me movimento. Isso contribui fortemente para a homeostase. O sistema digestório tem um papel incrível para a homeostase. Primeiro, como barreira. O epitélio do tubo digestório é uma barreira também contra a penetração de patógenos. Você tem uma mucosa aí, claro, não é tão espessa quanto a nossa epiderme, mas é uma barreira. Essa função de barreira ela é favorecida também pela presença de uma microbiota no nosso tubo digestório. Um conjunto de micro-organismos que, por sua presença, estão ali ocupando uma função ecológica. Micro-organismos patogênicos causadores de doenças, se chegarem, não conseguem realizar seu nicho, porque já tem alguém ocupando satisfatoriamente aquele ambiente. Então, por competição, a nossa flora microbiana nos protege contra patógenos. Essa microbiota, além dessa proteção, ela consegue favorecer a estabilização de pH no tubo digestório, favorece a nossa imunidade, porque estimula a ação de células de defesa, favorece a nossa estabilidade emocional. Há uma conexão muito íntima entre intestino e sistema nervoso, e essa microbiota produz substâncias, né, que estimulam o nosso sistema nervoso para um bem-estar. Enfim, funções variadas, além da produção de algumas vitaminas. O sistema digestório é uma função evidente relacionada à nutrição e ainda à excreção. Nós eliminamos restos de hemoglobina, vem na forma de pigmentos biliares, é uma ação do fígado lançando juntamente com o resto da bile e é uma maneira de excretar. O sistema respiratório não apenas regula gases, como também regula pH do sangue. Eliminando mais ou menos CO2, isso afeta a pH sanguíneo. O sistema respiratório também atua na regulação da pressão sanguínea, porque acontece em vasos sanguíneos nos pulmões a ativação da angiotensina 2, que é um poderoso regulador de pressão sanguínea. Mucosa respiratória também é uma barreira, não é muito espessa, mas é uma barreira e há inclusive presença de macrófagos, por exemplo, no epitélio alveolar. O sistema excretório tem várias funções, além da eliminação de ureia. Elimina toxinas, regula pH do sangue. O sistema excretório, além de eliminar a ureia, ele elimina também H+, favorecendo também regulação de pH, osmorregulação e regulação da produção de hemácias. Lembra aí a produção de eritropoetina a partir dos rins. O sistema circulatório transporta nutrientes, gases, colesterol, células de defesa, excretas, hormônios e calor. O sistema nervoso, sistema hormonal são os sistemas integradores de controle. Então, gente, bem-vindos à Fisiologia. Teremos uma live aí na terça-feira para a gente colocar a mão na massa, ok? Termina aqui esse nosso encontro. Beijo para vocês, galera. Fui!